contabilidade eletronicamente, informando a Receita Federal eletronicamente, vai facilitar de tal forma que as empresas não precisarão mais fazer declaração de imposto de renda, porque a contabilidade vai estar informada todos os meses diretamente nos sites do governo. Existe também o G2G, ou Government to Government, que é nada mais nada menos do que as relações entre governos, seja entre a esfera municipal com o Estado com o governo federal com o município, o governo estadual com outro governo estadual, o governo federal se relacionando com o governo de outros países, ou seja, as interações entre diferentes governos. Também essa é uma forma nova de fazer relacionamentos. E vejam que, quando a gente fala dessa linguagem do E, as possibilidades são ainda muito grandes. Existem muitas alternativas. O importante é entender que o indivíduo passa a ter um destaque, uma ênfase muito grande neste processo. Vamos entender um pouco mais disso, compreendendo as soluções organizacionais nas cadeias de suprimento digitais. As soluções organizacionais nas cadeias de suprimento digitais dizem respeito às formas como as organizações buscam estruturar, organizar essas cadeias de suprimentos. E uma das primeiras soluções é o compartilhamento de informações. Essencialmente significa as formas, os meios, os recursos que as organizações utilizam para trocar, para compartilhar informações entre si. E a mais antiga delas foi o EDI, o Electronic Data Interchange, ou seja, o intercâmbio eletrônico de dados, a forma como elas trocam entre si dados e informações. Uma outra ferramenta importante é o chamado VMI, ou Vendor Managed Inventory, que significa, em português, inventário gerenciado pelo fornecedor, ou seja, é o fornecedor que gerencia o estoque do seu cliente. Isso também leva a um processo desejável e essencial de maior colaboração nas cadeias de suprimentos. E aí eu tenho ferramentas como, por exemplo, o CPFR, o Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, que é essencialmente uma forma de trocar informações do planejamento e do reabastecimento da cadeia entre os elos da cadeia. Uma outra ferramenta importante, uma outra solução importante é o chamado CRM, ou Customer Relationship Management, ou o gerenciamento das relações com o consumidor, que as organizações ainda, muitas delas não entenderam muito bem como implementar isso. Porque implantar um software de CRM é uma coisa fácil, o problema é fazer isso efetivamente e gerenciar a cadeia de suprimentos a partir das informações que o cliente me traz. Quando eu me relaciono bem com o cliente, ele me dá a informação que é essencial para eu decidir como melhor atendê-lo. A partir do CRM, surge um outro sistema, um outro software chamado PRM. E esse P de Partner, o Partner Relationship Management, ou seja, o gerenciamento das relações entre os parceiros da cadeia de suprimentos. Porque assim como o cliente final lá é cliente da indústria, o distribuidor, o atacadista, o varejista também são clientes, são parceiros, e eu tenho que gerenciar essa relação com eles, assim como eu tenho que gerenciar a relação com o fornecedor. Depois existem outros sistemas que são objeto da disciplina da administração de materiais, como, por exemplo, o MRP, o Material Requirement Planning, ou o planejamento das necessidades de materiais, que é um software muito utilizado pelas organizações. Depois, uma evolução do MRP, que é o MRP2, que em vez de Material é Manufacturing Resource Planning, ou seja, o planejamento dos recursos de manufatura, das necessidades de recursos para a manufatura. Essa é uma outra característica importante. Uma outra solução importante utilizada pelas organizações é a implantação de redes wireless, ou seja, de redes sem fio, onde eu posso acessar a organização de um laptop que eu esteja portando, sem a necessidade de plugá-lo, de conectá-lo a uma rede física, né? Uma outra
Outro recurso importante para essas cadeias digitais é a utilização dos chamados softwares de SAD, ou de Sistemas de Apoio à Decisão. Os sistemas de apoio à decisão são softwares que suportam as decisões organizacionais nos níveis tático, no nível operacional e, sobretudo, no nível gerencial. São sistemas que trabalham as informações oferecendo relatórios que suportam, que apoiam a decisão de quem precisa dessas informações. Porém, tudo isso é necessário, são soluções interessantes, mas existem outras soluções que não estão tão relacionadas com a tecnologia, mas que também fizeram com que as cadeias de suprimentos digitais pudessem ser possíveis. As cadeias de suprimentos digitais estão muito relacionadas à questão do tempo. E a primeira coisa que possibilitou isso foi a filosofia de produção just in time. O conceito da filosofia de gerenciamento just in time possibilitou que eu trouxesse esta filosofia para as cadeias de suprimentos digitais para garantir que eu atenda os clientes na hora certa, no momento em que eles precisam. Porque eu preciso gerenciar realmente os tempos ao longo da cadeia de suprimentos. E uma outra coisa importante que isso possibilita é justamente reduzir os tempos de espera. Ou seja, ao longo de cada elo de uma rede de suprimentos, de uma cadeia de abastecimento, eu tenho tempos de ciclo. E esses tempos são diferentes em cada um dos componentes da cadeia. Quando esses tempos são muito longos, eu tenho que formar estoques. Se eu consigo encurtar esses tempos, reduzir os tempos de espera em cada estágio do ciclo, eu também estou apresentando ganho. Um outro recurso importante são os modelos de otimização. São softwares também utilizados para otimização de roteiros, otimização de número ótimo de armazéns num sistema, enfim, otimização de todos os recursos utilizados para estruturar as cadeias de suprimentos. Uma coisa fundamental é eu melhorar as relações ao longo da cadeia de suprimento. E para fazer com que as relações sejam melhoradas nas cadeias de suprimentos digitais, os principais recursos aí são o CRM e o PRM, né? Ou seja, o gerenciamento das relações com os clientes e com os parceiros dentro da cadeia de suprimentos. Também é fundamental nessas cadeias de suprimentos digitais, como eu estou falando de informações que são gerenciadas, o gerenciamento dos estoques pelo fornecedor, utilizar software como o VMI, o Vendor Managed Inventory, que é uma ferramenta também essencial para possibilitar esse encurtamento dos tempos de ciclo em cada elo da cadeia. E é claro, obviamente, que não se consegue fazer uma cadeia de suprimentos digital funcionar sem o suporte de uma plataforma web, ou seja, sem utilizar dos recursos possibilitados por esta rede mundial de computadores baseada nessa plataforma web. Também é necessário que eu tenha muito claro que, como eu não tenho um contato físico com o cliente, a demanda não ocorre de uma maneira contínua, de uma maneira linear, ela flutua. Então eu preciso projetar essa demanda flutuante de uma maneira mais clara, de uma maneira mais perceptível, mais visível, e para isso eu preciso tentar ao máximo possível automatizar ao longo da cadeia de suprimentos os fluxos, todos os fluxos, o fluxo de materiais, o fluxo de informações e o fluxo financeiro. Na medida em que eu tenho uma automatização desses fluxos possibilitada exatamente pelo fluxo de informações que vai dar partida aos demais, eu consigo fazer com que isso aconteça de uma maneira um pouco mais ágil e, consequentemente, eu tenho ganhos imprescindíveis no processo de gerenciamento de cadeias de suprimento digitais. Eu sei que essa aula de hoje, ela fica talvez um pouco meio etérea para quem nunca teve a experiência de fazer uma compra via internet, para quem nunca teve a possibilidade ou utilizou um relacionamento com o governo via internet, enfim, eu sei disso. Mas para quem já teve essa experiência,
pode entender perfeitamente o que nós falamos nessa aula de hoje. Ou seja, nós estamos mudando a forma como os clientes se relacionam com as organizações e vice-versa. E isto é fundamental para as organizações que quiserem sobreviver competitivamente nesse século XXI. Chegamos ao final dessa nossa aula de um tema novo, atual e importante para as organizações. E para que vocês possam buscar um pouco mais de subsídios para aprofundar os conteúdos dessa aula, eu gostaria de sugerir a vocês o livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, do Paulo Roberto Bertalha, publicado pela editora Saraiva. Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado pelo carinho e atenção. Sejam felizes. Fiquem com Deus sempre.